Eu queria refletir com vocês sobre um texto, Mateus capítulo 7, são 6 versículos, que eu quero ver com vocês, e vamos dar uma olhadinha, uma reflexão, rapidinho, né? Primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem, e conseguir com muita clareza sentenciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado, por Ele, e baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar. Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, ele representa a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os 10 mandamentos. E qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a essa infração. O cara matou, então ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte, um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora
O indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora, ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz a uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses três personagens: o indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o onisciente e o onipresente. Eu não sou capaz de observar, se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo, que estava acostumado com coisas mais fáceis, com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então Jesus vai explicar algumas coisas nestes versículos que comigo. Por que é que ele expôs essas coisas? E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os 10 mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos, porque você vê, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a infração das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra, essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas, e diga-se de passagem, estavam bem confusos, porque Jesus vem atrapalhar um modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemos, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, entendemos esses sinais, mas o Senhor vem falar de nascer de novo, como é que funciona essa história? As pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos. Mas eu aprendi uma coisa biblicamente: temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas, pois a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas, nossa vida será conduzida por um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons, certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos, certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas, quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta
é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá, verso de número 1, ele começa dando uma afirmação: não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido, para estabelecermos ou fazermos esse julgamento, tá certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito, desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado, porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso, sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz e a julga, ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então tá bom, esse é seu julgamento sobre ela. Entende? Alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for, conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez, certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer? Você terá uma boa oportunidade de infringir este texto, certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não acontecerem segundo os padrões que deveriam, quando alguém, não for fiel corretamente a instrução que recebeu, a tarefa que recebeu, cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. Isso só acontece, e agora vai acontecer muito mais, porque Jesus disse ser a luz do mundo, porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo, e para nós isso é muito mais perigoso, porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações há anos atrás, elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra, ou simplesmente porque essa pessoa fez, ou deixou de fazer, ou fez algo que não devia. Porque a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém, vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso: eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está, naquele processo, todas as informações? Será que eu sou capaz de saber por que alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui?
Será que eu sei de verdade por que aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente para um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se. Porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então, se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então tá certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é: se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo, que eu saiba por que essa pessoa não pagou, que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher? Uma mulher entrou aqui se comportando como um homem. Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado, porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento ele precisa acontecer, ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor, porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, diante de uma luz que não trazia a todos, as informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, primeiro, eu vou amar essa pessoa, independente de que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo, independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa, arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito, que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para crente. Tá certo? Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. E que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão, você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos ele falou uns 10 palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, o senhor faz isso, o cara quase morreu, o cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo, porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí
Eu dei um abraço nele e falei: rapaz, que maravilhoso, nossa, como você gosta de mim, Deus te abençoe, sua casa, sua família, vá em paz. E o cara me olhou como quem diz assim: como é que o senhor deixa que falta de respeito um cara te cumprimentar? Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não, ele só não conhece o nosso protocolo, mas o juiz, não vou falar o nome, que isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber sim. Então a Bíblia diz: alguém vacilou, você tem que chamar alguém, uma autoridade, ir lá chamar a pessoa no privado, falar: maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu, você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a moça, sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim, também com a amor. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo, sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, porque parece, né? Não julgueis, então tá bom, então a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim: porque com o juízo que julgardes serei, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo? Então eu tenho que entender uma coisa: se eu usar de uma medida indevida, eu posso me preparar, porque vai dar ruim, não vai voltar no mesmo ambiente, mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura do Esaú, sim ou não? Sim ou não? Dois irmãozinhos, não é? E eu aprendi uma coisa: o Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Esaú teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. Pastor, não tem problema com meu irmão. Tem, porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão, seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Veja, você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com que as coisas. O Jacó estava lá, doido na primogenitura do Esaú, que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Esaú era meio imediatista. Ele falou: estou com fome agora. Primogenitura só quando tiver papai estiver morrendo. Então dá minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou, sim ou não? Ele traiu o irmão, sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas o que ele semeou, lembra? Com a medida que você medir. Foi lá, trabalhou para o sogro, trabalhou, gostou da Raquelzinha, que era gostosinha, bonitinha, trabalhou um tempão para ela, sim ou não? Isso, de olho na Raquel, vou pegar a Raquel, vou pegar a Raquel, pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha um olho para arquibancada, gostadinha. Foi de noite, quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou. E a vida está falando para ele: não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá.
O Saul não veio. Mas à medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo numa idade, e eu tinha um relacionamento com ele bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então ele estava deixando a esposa e os filhos e estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica bem forte. Então ele foi a uma freira narrar o que ele estava sentindo e o que ele iria fazer. E a freira disse para ele: faça o que o seu coração está mandando. Aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer o que está no meu coração? Ela disse: não, fique tranquila. A vida vai te cobrar lá na frente. Se você vê hoje a situação desse indivíduo, é deplorável o que os filhos estão tentando fazer com ele. É deplorável a maneira que ele está terminando os seus dias. Mas, segundo o texto que estamos usando, e não eu, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando um exemplo. Uma medida usada lá atrás para com a família e os filhos, hoje, porque a vida é implacável. Deus é misericordioso, pode nos dar força para suportarmos, pode amenizar, e em algumas questões, até em milagres, pode nos livrar. Mas a regra é: o que você plantou, você vai. É assim que funciona. Aí, o verso 3 diz assim: e por que? Está aqui? Deixa eu usar essa. Depois de duas afirmações, vem a primeira interrogação. É uma pergunta. E se está perguntando, eu acho que está querendo uma resposta de nós. A Bíblia está perguntando para nós que julgamos, se é que julgamos. Pois já temos as duas afirmativas que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e temos a próxima afirmativa, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Mas agora tem uma pergunta para você responder e para mim responder: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Eu acho que, olhando para mim mesmo, eu respondi e quero compartilhar talvez a minha resposta com vocês, certo? Por que que eu olho mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Porque quando eu mostro o que o outro está fazendo de errado, eu consigo camuflar os meus erros. É como um mágico que está fazendo a mágica nessa mão, mas na verdade as coisas estão acontecendo aqui. Se eu começo a chamar a sua atenção demais, para a sua negligência, para a sua arrogância, para a sua falta de compromisso, sabe? Se eu começo sempre com aquele martelinho na mão, batendo e sentenciando erros. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que te incomoda tem um indício que você foi chamado para transformar. Se te incomoda alguma coisa,
tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? Né? Normalmente o que nós fazemos é vamos falar mal do que o outro está fazendo. Porque quando eu falo mal sobre o que o outro faz, dá uma sensação de zelo que eu tenho, né? Então normalmente essa pergunta é: por que eu vejo mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Algumas coisas ninguém sabe, somente Satanás, Deus e você. Somente Deus e você, e muitas vezes o próprio Satanás sabe o que você pensa, sabe as intenções dos seus olhares, sabe o sentimento que está dentro do seu coração. São coisas muito particulares. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse ambiente cujo qual nós estamos, a hipocrisia não é o conteúdo do Evangelho. E nós vamos ver isso no próximo texto. E o que esse texto do 4 diz é o seguinte: tira o olho, né, ou tira o argueiro do teu olho. Tira aquilo que está primeiro no seu, porque, segundo esse texto, a sua autoridade deve vir ou da sua base ou da sua transformação. Eu vou falar de um cara aqui, né? O Zia e a Nega são bem próximos a ele, e algumas pessoas aqui conhecem esse cara, nós já caminhamos juntos, e eu gosto sempre de usá-lo como exemplo. Hamilton, de Marlene. Hamilton é um dos crentes mais crentes que eu conheci ao longo de toda a minha história. Eu nunca vi uma vírgula daquele cara. Eu tenho 32 anos de evangelho certo? E Hamilton já era crente quando eu me converti. E vocês caminham pertinho dele, sabem quem esse cara é. Então, ele tem autoridade de base. Desde sempre aquele cara foi crente. Eu não tenho isso. Minha autoridade não vem da base, minha autoridade vem da transformação. Mas não existe autoridade na hipocrisia. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não tem autoridade de base, tudo bem, Cláudio, tudo bem, mas pelo menos adquira a sua autoridade da transformação que você enfrentou ou viveu do seu relacionamento com Jesus. Muitos de nós aqui temos vergonhas e grandes de nosso passado. Fizemos coisas cujas quais nós sentimos nojo, vergonha, não queremos que ninguém mexa nem toque. Mas isso são coisas do nosso passado. Hoje, certo? Nós temos autoridade, porque o texto está dizendo certo? Como você vai dizer para teu irmão: me deixa tirar o argueiro do teu olho, se você tem uma trave no seu? Então não cabe hipocrisia. E se eu quero ter autoridade, primeiro eu uso esse poder que eu quero oferecer aos outros, a mim mesmo. E aí sim, eu posso olhar para esse texto de uma forma mais legal, sabe? Porque aí eu posso dizer: bom, eu tenho uma trave no olho, você tem um argueiro no seu. Eu sou seu marido. Eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho virtudes que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Você tem defeito que eu não tenho. Então faz o seguinte, eu vou tirar aí do seu, tira do meu. Vamos criar um ambiente de reciprocidade, onde nós não sejamos juízes um do outro,
mas parceiros, alguém que quer ajudar, porque é assim que funciona. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei, mas eu posso pegar tudo isso, não ser um hipócrita, de acusar você, simplesmente porque eu não minto, mas eu cometo um outro delito, então eu vou chamar a atenção para a sua mentira, para parecer que eu não tenho a minha defesa. Então, quando nós entramos nesse ambiente, e aí o verso 5 vai dizer, vamos lá, o meu tempo é curto aqui, eu não posso, bota o verso 5, por favor. Hipócrita, aí ele está dizendo, se você faz isso, preste atenção, os dois textos já eliminou um grupo. Não julgue para não ser julgado. Estamos aqui cheios de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos cheios de pessoas. Cada um com seu martelo, com a sua toga. Permita fazer uma aplicação disso, porque é algo tão comum em nosso meio. Somos, na verdade, juízes. Ok? Estamos acima de tudo e de todos, julgando o nosso cônjuge, julgando nossos filhos, julgando nossos pais. Vamos julgar os obreiros externos, os obreiros internos, vamos julgar os pastores, vamos julgar os professores, vamos julgar a turma, porque aqui, presta atenção, o telão não está funcionando, então vamos julgar o pessoal da mídia, vamos julgar a pessoa que talvez vai fechar seu carro lá na frente, vamos fazer isso. Não é assim que a Bíblia nos instrui. E foi isso que Deus compartilhou comigo, e eu aprendi uma coisa, uma palavra, ela primeiro tem que falar comigo, para depois eu consiga com mais facilidade transmitir para a igreja. Então vamos deixar o martelinho aqui, e vamos levar o amor para casa, o carinho para casa, o respeito para casa. Mas vamos levar para casa também a verdade, uma conversa sadia, saudável. Sabe para quê? Para que vivamos um lar de paz, um casamento abençoado, certo? Então feche seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelas instruções, pela maneira cuja qual o Senhor tem buscado nos ensinar a lidarmos com os nossos irmãos, sejam eles na posição de cônjuge, de filhos, de sogra, de nora, de cunhados, de vizinho ou até mesmo de estranhos. Todos, na verdade, somos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos, respeitarmos e trocarmos as sentenças do julgamento pelo um método de transformação, pois o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todo. Coloca para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero olhar para o filho pródigo hoje e mostrar na história dele um momento que ele precisou estabelecer uma revisão,
O momento da vida dele que ele teve que parar, tirar um tempo para fazer uma avaliação. Isso é muito importante. Vamos numa reflexão rápida. O texto em que li, Lucas capítulo 15, a partir do verso 14, mostra onde ele está naquele momento. É importante entendermos que é uma parábola que Jesus está usando, uma história fictícia que Jesus utiliza para estabelecer uma mensagem, para se conectar com seus ouvintes. Então é importante entendermos onde esse indivíduo está no momento, qual é a situação dele agora. Bom, a situação dele agora, na narrativa do texto, a partir do verso 14, é que ele não tem dinheiro nenhum. A situação ainda se agrava, porque ela diz que houve uma grande fome na terra. Ou seja, se tivesse dinheiro também não resolveria, porque há uma escassez de alimento. Então ele não tem dinheiro, e mesmo que tivesse, me parece que não adiantaria bastante, ou não adiantaria muito, porque o ambiente que Jesus está descrevendo é um ambiente onde a fome é grande. Houve uma grande fome na terra, onde ele começa a passar necessidades. Que tipo de necessidades são essas? O filho pródigo não está preocupado com a conta de luz, água, internet. Ele não está preocupado com o seguro do carro, o aluguel da casa. Não! Todas essas preocupações são preocupações, sim, mas tem uma que é muito maior do que todas elas. Qual a preocupação, pastor? A com comida. Quando se você estiver sentado aí agora, preocupado com o que você vai almoçar amanhã, aí você está com problema. Esse problema é grave. Porque, como é que você vai fazer? Jesus está descrevendo o ambiente onde esse camarada está. Ele não tem nada porque ele gastou tudo. Mesmo se tivesse, não teria tanta vantagem, porque está no ambiente onde a fome é grande e ele começa a passar necessidade. Mas, segundo Jesus, há algumas pessoas que estão bem melhor do que ele, porque aprendeu a administrar as coisas. Elas têm porcos, então já deu para notar que o dono do porco não vai morrer de fome, porque tem um porco para comer. Só que Jesus não está querendo conversar com o dono do porco, com o gentil. Jesus está querendo conversar com o judeu. E mesmo que tivesse porco, ele não comeria. Mas é muito pior do que isso. Esse camarada, ele vai cuidar dos porcos. E ele vai cuidar dos porcos com um propósito. A ração que ele recebe por dia é tão pouca que ele continua com fome. Ele não trabalhava de graça. Pastor, mas não é uma história fictícia? Sim, então a gente pode entender o que Jesus está querendo transmitir. É um cara que está sem dinheiro. Se tivesse dinheiro não adiantaria muito. O ambiente é de muita fome. Ele recebe a humilhação de ser um judeu que cuida de porco. E pior, ele está querendo comer a comida do porco. É isso.
Ele vai pedir ao homem que alimenta o porco: me dê um pouco da comida do porco. E as pessoas não estavam muito interessadas. Bom, isso é onde ele está. Isso é onde ele está. Ele está no meio de uma grande crise, de um grande problema, de uma situação desafiadora. Aqui, segundo Jesus, ou o que Jesus quer mostrar é que ele é praticamente 100% culpado daquilo que está vivendo, se você conhece a história do filho pródigo. Mas esse é o estado que ele está no momento: sem dinheiro, com fome, disputando comida com o porco. Bom, isso é onde ele está. Mas vamos descobrir onde ele esteve. Onde ele esteve antes de estar no lugar que ele está agora. Porque talvez você possa olhar onde o seu casamento já esteve e onde ele está agora. Onde a sua saúde já esteve e onde ela está agora. Onde o seu filho já esteve e onde ele está agora. Isso é revisão. Quando nós olhamos de onde ele veio, será que a história já começou? Gastando tudo. Tudo o quê? Uma grande fome. Fome onde? Cheio de necessidade. Onde? Humilhação. Onde? Onde ele está agora, não onde ele esteve antes. O verso de número 17 faz ele dar uma olhada no passado. Eu vou usar o verso 2 vezes. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com, e eu estou morrendo de fome? Preste atenção. Esse rapazinho aqui agora, ou o que Jesus está querendo talvez falar comigo ou com você agora, já que o rapaz não existe de fato, o que existe são pessoas que jogam tudo fora, que viram as costas para um ambiente ordeiro, satisfatório, amigável, para compartilhar momentos como esse, de sofrimento. Onde ele esteve? Ele esteve na casa do pai. Num ambiente onde ele mesmo diz: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Olha só, é a descrição dele. Ele está dizendo: por que eu estou aqui vivendo isso, se eu já tive vivendo tanta coisa legal? Quando um casal vem falar comigo sobre divórcio, a primeira pergunta que eu faço: quantos anos você tem de casado? A segunda: durante quanto tempo foi bom? Quanto tempo foi legal? Quanto tempo? Será que foram apenas 5 meses? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Quanto tempo foi legal? Talvez o que as pessoas consigam fazer com muita maestria é narrar onde estão, mas são incapazes de olhar para onde estiveram. Dá uma olhada. Foi o que ele fez. Na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui onde eu estou pereço de fome. Tá certo, tá bom. Pessoas cometem erros, pessoas cometem falhas. Nós não somos perfeitos. Você corre o risco de fazer um negócio mal feito. Você corre o risco de cometer um erro ao contar um segredo para alguém, a fazer alguma coisa que te traga danos, prejuízos. Pô, mas eu estava tão legal e eu acabei fazendo isso e entrei nesse buraco. Tá certo, eu não estou pedindo perfeição de ninguém, não é isso. Mas é importante nós entendermos
que nem sempre estivemos onde estamos agora. E talvez o lugar que estamos agora seja pior do que onde estivemos ontem. Se for melhor, faça uma manutenção. Se for melhor, cuide. Talvez, se você olhar para seu casamento há alguns anos atrás, ele é muito pior do que é hoje. Se você olhar para seus filhos, estavam perdidos, hoje está no caminho do Senhor. Você estava desempregado, hoje está empregado. Quando você olha para trás e faz uma leitura, talvez hoje, certo, as coisas estejam muito mais organizadas. E se estiverem, a Bíblia diz: aquele que está de pé, faça uma manutenção para não cair. Mas essa não é uma história desse tipo. Essa é a história de alguém que esteve na casa do pai, gozava da proteção do pai, certo? Gozava dos benefícios do pai, tirava proveito de tudo o que o pai lhe oferecia, mas ele quis viver a própria vida, cometeu erros. E agora, como é que nós vamos tratar esse tipo de pessoa? Será que é isso que Jesus está querendo, nos mostrar? Porque primeiro eu mostrei para você onde o rapaz está agora. Depois eu mostrei a você onde ele esteve antes de estar nessa situação. Mas será? Qual é o próximo passo que Jesus quer conduzir seus ouvintes nessa história? Ele ainda continua no verso de número 17. A primeira parte diz assim: então, caindo em si. Bom, esse é um momento muito especial dessa história, que vai definir onde o sujeito dessa história deseja estar. Ele já esteve bem, hoje está mal, mas ele quer voltar a estar bem. A turma que trabalha com psicanálise aí sabe disso. Como é que você muda a vida de alguém que está satisfeito mesmo no ambiente que está? Não tem como mudar. As pessoas não querem mudança. Para se mudar, precisa querer mudar. O que ele faz? Ele tira um tempo. Um tempo onde? Provavelmente olhando o porco comer, olhando o ambiente ruim que ele está. E naquele ambiente ruim ele tem uma visão. De onde? De onde ele esteve. Na casa de meu pai, até os empregados têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Tá certo. É bom. Ele fez uma revisão. Ele deu uma olhada lá na casa do meu pai, tem pão, e eu aqui morro de fome e vou morrer de fome? Não. Ele disse: eu vou me levantar. Ao avaliar, ele cai em si. Eu gosto disso, porque é como se o rapaz olhasse para ele, visse onde ele está, onde ele esteve, quem o trouxe para aquele lugar, e ele disse: eu vou sair daqui. Deus te trouxe hoje aqui para dizer uma coisa para você: você pode sair de onde está se não gosta de onde está. A decisão é sua. Você não gosta? O que foi? Você está num ambiente ruim? Ele não é seu destino. Você pode tomar uma providência. O que ele faz é isso: ele para e avalia. Ele olha e ele descobre que tem um lugar que, apesar da crise, as coisas ainda continuam organizadas. Apesar da fome, lá ainda tem comida. E o pior, ou melhor, o dono daquele lugar quem é? O dono daquele lugar quem é? É o pai dele. É o pai dele. O pai dele é dono deste lugar que ele diz que tem comida, que os empregados são bem tratados, e ele não tem nada. Então aqui começa a saída desse garoto.
Eu não sei se Jesus, quando conta a história do irmão mais novo e do mais velho, né, contando a história do pródigo, ele quer falar do ímpeto, certo? Do mais novo que toma decisões sem pensar. Ele quer falar do rompante. Eu não posso te afirmar isso. Eu só sei que esse garoto comete muitos erros, mas chegou uma hora que ele precisou fazer uma revisão. A revisão é: eu aqui morro mas lá eu tenho comida. Eu aqui sofro humilhação, mas lá eu vou ser honrado. Ele descobre que tudo aquilo que ele sempre quis, que foi a liberdade, a sensação de ser dono de seu nariz, agora não faz mais sentido. E ele então planeja voltar, mas para voltar, ele precisa de 3 coisas. A primeira é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Lembra de onde caíste. Preste atenção, porque isso é muito sério. A minha proposta para você hoje, faça uma leitura da sua vida. Mas pastor, não dá para ser mais preciso? É claro, na área onde você, certo, observou que está sofrendo. O que é? É grana? Então tá bom, vamos sentar e, como eu disse, vamos ver trabalho, gestão, vamos ver, é isso. O que é? É casamento? Opa, legal, então vamos dar uma olhada o que é casamento, o que é divórcio, o que é segundo casamento, o que é perdão, o que é compartilhamento. Vamos descobrir que casamento é um produto que não se paga à vista, é financiado, e não se paga por mês, é por dia. É isso? O que é? Você está com um problema de caminhada de fé? Essa é a grande questão? Então tá bom, vamos falar de fé, vamos falar de Deus. Vamos estabelecer um ambiente onde você possa, certo, revisar as coisas, dar uma revisada no seu comportamento e por que as coisas estão acontecendo. Mas onde? Na área que você indica sofrimento, perda, dano, humilhação, é só isso. As áreas que não precisa, faça manutenção e está tudo certo. Quando este rapaz olha para tudo isso, ele não vê fatalidade, não. Ele não vê aquilo que nós vemos quando Jesus está morrendo. Quando Mel Gibson fez aquele filme, né, A Paixão de Cristo, eu quase morri. Quase morri quando fui assistir aquele troço, de tanto que eu chorei, quando Jesus estava apanhando daquele jeito, caindo com aquela cruz, e eu chorando, como se eu não quisesse que ele morresse, e pior, como se ele fosse um coitadinho. Não, ele não era um coitadinho. Ele falou: ninguém tira a minha vida, sou eu que estou entregando, pronto. Ele não era uma decisão para que eu e você pudéssemos ter acesso a uma vida de verdade. Às vezes nós olhamos de forma muito errada. O que nós precisamos é nos arrepender. Arrependimento. Você quer mudar de vida? Faça uma revisão e arrependa-se. Entendeu? Ah, pastor, eu quero dinheiro mesmo, mas eu não gosto de trabalhar. Então arrependa-se dessa preguiça. Você está entendendo? Ah, pastor, eu até sou muito trabalhador, mas eu não gosto de estudar. Então dá um jeito. Poucas pessoas que eu conheço nessa vida gostam de estudar. Poucas. Eu nunca gostei. Eu não posso falar mentira. Certo? Mas tinha que estudar? Tinha. Ué. Então invista em você. As pessoas precisam se arrepender daquilo que está lhe fazendo mal para você mudar. Se você não arrepende, como é que acontece? E pior, tem gente que não arrepende, ele tem remorso. Deixa eu falar de uma forma muito simples aqui, pelo menos para mim, a diferença de remorso e arrependimento. Quando você faz uma besteira e dá remorso,
Me parece que ela é uma dor muito aguda, mas muito forte, mas não dura muito não. Entendeu? Ela é uma chifre. Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, nossa, eu não podia fazer. Eu feri Deus. Olha, eu não sou digno. Não sou digno. Ai meu Deus. Menino, se for remorso, passa rapidinho. Já você está rindo de novo. Deus sabe que eu não sou perfeito. O arrependimento não. O arrependimento não dói tanto igual o remorso não. Mas ele fica ali futucando nós, para nós nunca mais fazer. Não faça. Aí você fala, ai que vontade. Não faça. Eu fico com vontade de usar exemplo ruim aqui. Não vou usar não. É porque tem uns exemplos que se eu usar ele é cirúrgico, sabe assim, mas ele é tão feio que eu tenho medo de ferir os visitantes. Deixa quieto. Você vai ficar curioso, tá certo? Mas quando você faz, já viu aquele troço que você faz? Que logo assim que você faz, mas dá uma dor assim em você. Você fala, nunca mais eu vou fazer? Pois é. Se for remorso, menino, você faz quase todo dia. Quase toda semana. Estou falando sério. Eu estou fazendo sério. Certo? Eu já tive problema com algumas coisas que não é difícil parar de fazer. E era remorso. Depois que você se arrepende, a dor não vem muito forte na hora não. Mas ela fica ali. E aí você olha para ela toda vez que vai fazer e fala, não vou fazer não. Estou com vontade de fazer. Bom, não vou. Não vou. Arrependimento. Se você não arrepender, meu filho, você não muda de vida. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou usar os exemplos. Que às vezes eu uso um exemplo meio... Mas alguém me contou uma história. Aí a pessoa acha que eu estou usando o pulpo para falar dele. Dá uma confusão desgraçada depois. Mas eu tive um tempo atrás um problema com um camarada que eu achei que o cara era sem vergonha. E eu vim de um ambiente de civilguice. E se tem uma coisa com sem vergonha, é apto. É para conhecer outros sem vergonha. Eu fui criado nessa vergonhice. Minha família não... Só Jesus. Certo? E eu falei, esse malandro, isso é... Aí ele deu uma pernada na mulher dele. Aí a mulher dele falou que vinha... Eu largar ele e veio falar comigo. Sabe quando você vê que o cara, ele não está arrependido dele que fez, ele está arrependido que foi descoberto. A vida, pensa numa vida difícil, a vida de pastor. É. Porque ele tem que ajudar os outros a ir para o céu e não ir para o inferno. Senão vai, é verdade. E aí eu falei para ela, não moço, dá uma chance para ele, mas não acreditava muito não. E ele, não, que agora... Demorou um tempo, sabe o que ele fez? Deu outra pernada nela. Aí não adiantava mais pedir ajuda para o santo aqui, né? Que o santo aqui já tinha queimado o cartucho. Aí foi pedir outro santo. Aí foi para outro santo. E aí o outro santo falou, não rapaz, tem chance para tu. E a mulher dele veio falar com esse santo aqui. Aí eu falei, dona, pode falar com a senhora? Larga essa peste. Falei, eu falei, não posso mentir. Eu não estou aqui para botar ninguém. O indivíduo sabe que precisa mudar e não muda. É uma besta quadrada. Eu estou falando assim porque eu não estou falando nome, tá bom? Por isso que pode. Ela, coitada, com o coração assim, amando. Porque o mundo é esquisito. Se o cara é bonito, é um gato. Se é mau caráter, é um cachorro. É uma bagunça. Ela acreditou que ele ia mudar, deu outra pernada nela. E agora, provavelmente, nem levanta mais. Já está andando assim, ó, sentadinho, de tanta pernada que está levando. Porque tem gente que não quer mudança. Meu irmão, nós não estamos aqui de brincadeira não, rapaz. Tem gente aqui pregando, orando, ensinando. Você pensa que a vida é fácil para gente? O bagulho é doido, rapaz. É ou não é verdade? O negócio é difícil. Aí a gente encontra gente de molecagem, não quer arrepender, vai pro inferno. Mas não perturba nós. Porque não é difícil só para você não.
Ele olhou e disse: eu não quero estar onde eu estou. Então Deus disse: eu vou tirar você daí. Se você quiser sair de onde está, o Deus que nós servimos é poderoso para te tirar de lá. Você não viu aqui que você tem uma doença que ninguém cura? Pois é, ele entra lá no meio dessa doença que ninguém cura e cura você. Você está entendendo? A gente só tem que se arrepender. Ele olhou e disse: eu não quero ficar aqui. Levantar-me-ei e vou lá encontrar com o meu. E vou falar o que com meu pai? Eu vou falar a verdade. Pai, eu vacilei. Pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele abriu o coração. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança. Isso. Está arrependido? Está arrependido. Foi lá, levantou e foi lá e falou com o pai. Está lá. Ele tinha dinheiro? Não tinha mais nada, gastou tudo. Devia estar magrinho, aqui, feio. Deve ter saído com uns tênis maneiros de marca, um iPhone, uns troços. E voltou sem nada. Sabe o que Jesus descreve? Que o pai estava de pé, esperando ele voltar. Porque o pai está do mesmo jeito. Se essa história aqui é fictícia, é porque o filho somos nós e o pai é Deus. E se Jesus disse que o pai está em pé esperando você e eu voltarmos quando fizermos algo de errado, é porque não é o fim para você. Não interessa o que aconteceu, ainda dá tempo de tu voltar. O pai está lá quando vem o garoto. Falou com o pai o quê? Vacilei. O pai deve ter falado: isso é novidade para tu, porque eu já sabia isso desde o começo. Já não sou digno de ser tratado como seu filho. Me trata como um dos seus empregados, seus servos. Ele derrama o coração diante do pai. Quando ele faz isso, o pai fala: ó, não. Por quê? Porque há uma conversão no processo. É importante entendermos que naquela crise, aquele garoto perdeu mais do que grana. Entendeu? Dizem que pessoas normalmente mudam com mais facilidade em 3 ambientes. Um deles é a crise, a dor. Diz que a dor é uma ferramenta fantástica para que pessoas mudem de vida, mudem de posição, mudem de visão. Aquele rapaz, ele olhou para aquela humilhação e ele simplesmente fez uma revisão. Levantar-me-ei, vou lá falar com meu pai. Por quê? Porque lá onde um dia eu estive e hoje não estou mais, eu posso voltar. E lá tem comida, lá tem honra, lá tem tudo. E eu quis ser tão grande, longe do pai, e descobri que o menor na casa do meu pai é muito maior do que o maior fora da casa do pai. Só, gente, que nós só vamos ter esse caminho se nós investirmos um pouco de tempo para observar em nós as áreas que precisamos rever de verdade. O grande desafio de um ambiente como esse é que normalmente quando estamos expostos a uma mensagem como esta, às vezes acontece de lembrarmos dos outros e não de nós. Às vezes você está sentado aí agora pensando assim: puxa, se o meu marido tivesse aqui, puxa, se o meu filho tivesse aqui, puxa, se fulano estivesse aqui. Mas eu queria lembrar você que se fosse para ele estar aqui, Deus o teria trago, e não você, e não eu. Investir um pouco de tempo para olhar, sabe, para essas áreas, e conversar um pouco com Deus ou com algum amigo sobre alguma coisa a respeito de áreas que você tem problema. O que é? Você precisa rever. Eu vou pregar no domingo aqui
revisão sobre relacionamentos familiares. Eu prego nos 2 cultos de domingo e vou falar só sobre rever, certo? Posição dos pais na vida de solteiro, posição dos pais na vida de casado, até onde um cônjuge pode se posicionar com direito e onde o direito deixa de existir e o que há é uma arbitrariedade, um domínio e uma manipulação. Para que as pessoas consigam entender que muitas vezes nós estamos sofrendo consequências de liberdades que estamos conferindo a outras pessoas. E aí as pessoas começam a sofrer e não param para avaliar isso. Não param. Certo? Não conseguem estabelecer um limite para seus filhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu filho, está na hora de comer. Bom, está na hora de comer. Pode ser que não esteja com fome na hora, sim ou não? Então você pode ter um limite. Meu filho vai tomar banho. Preste atenção. Uma coisa é ele dizer que não quer comer. A fome pode dar depois, mas o banho você quer que ele tome agora. São coisas diferentes. Você pode negociar a comida, mas não pode negociar o banho. Minha netinha estava aqui, nós ficamos 27 dias morando na mesma casa, agora quando viajamos de férias. E foi um tempo muito legal. Na primeira semana, eu com essa minha vida corrida, eu chegava às vezes da rua, tinha ido fazer alguma coisa, lá ela estava brincando, lá ela ficava. Depois de uma semana de contato, quando a porta abria e ela me via, ela já vinha correndo na minha direção para me receber. Pensa na gratificação. Mas eu descobri que grande parte das coisas que nós estávamos falando para o nosso neto, não vai, não mexe, não, sai, não, era quase 100% de não. Eu descobri que a maioria das coisas que eles iam fazer, eles podiam fazer, e nós falávamos não. Só precisava um pouquinho mais de orientação. Vá, mas vá com cuidado, segure firme. Entendeu? E aí, ela descobria que podia continuar fazendo. E eu fiquei olhando aquilo e revendo muitas vezes a maneira que nós criamos os nossos filhos, que nós estabelecemos limites, que nós damos limite para os nossos pais, para os nossos filhos, a maneira que conduzimos. Nós precisamos, gente, é urgente, precisamos rever o que estamos ouvindo, rever o que estamos lendo, porque está muito difícil. Vocês saem daqui agora. Sabe quando vocês voltam aqui? Domingo. Sabe que horas? Né? Ou quanto tempo? 1h30, 2 horas. Eu fico pensando se a última vez que você esteve aqui foi domingo. Aí segunda, terça, quarta, o dia todo. Será que o que nós estamos transmitindo aqui desse altar durante 1h30, 2, é suficiente para combater a maior parte das porcarias que você teve acesso lá fora, oferecida por influências? Pare e pense. É um ambiente para nós revermos, se não é por isso que estamos enfrentando tantos problemas. Gaste um tempo para rever sua vida profissional, seu relacionamento com Deus, sua postura como esposa, sua postura como marido, sua postura como crente, sua postura como filho, sua postura como pai. Certo?
Retire um pouco de tempo para que você faça uma revisão. Olhou onde eu estou hoje? Não está legal. Eu já estive num lugar bom, então para lá que eu vou voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. A minha proposta vai ser sempre essa durante este ano. Posso ouvir um amém? Amém.